Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você no canal hoje, falando das profecias de um homem que se levantou com coragem e ousadias para falar da palavra do Senhor. Ele anunciou um dia de escuridão, destruição e purificação, como ninguém jamais ouvira antes. Mas quem era esse homem e por que as profecias deles foram tão importantes para o seu tempo e para o nosso? Estamos falando do profeta Sofonias. Sem mais delongas, vamos ouvir. Sofonias, o profeta esquecido, mas o homem levantado por Deus nos dias do rei Josias. Um período de estabilidade moral e espiritual no reino de Judá. Embora Josias implementasse reformas para trazer o povo de volta à aliança com Deus, as raízes da idolatria e da corrupção havia penetrado profundamente na sociedade. Mas o profeta, com ousadia e autoridade, começou a proclamar uma mensagem de juízo iminente, anunciando o dia do Senhor, que seria uma manifestação terrível da justiça divina sobre os pecados do povo e da nação vizinha, conforme está escrito em Sofonias capítulo 1 e versículo 14. Era uma advertência contra a complacência e o orgulho humano, chamando a todos para uma séria reflexão às suas próprias ações. Sofonias não era apenas uma voz a alertar sobre o juízo, mas era também uma testemunha das contradições do seu tempo. Ele viveu num contexto onde as elites de Judá ostentavam riqueza enquanto negligenciava os necessitados. Os líderes religiosos haviam se corrompido, transformando o templo de Deus em rituais mecânicos e alianças com deuses estrangeiros. O profeta denunciava essas práticas com veemência, apontando que a verdadeira fé exige obediência e sinceridade, não apenas aparências externas. As suas palavras não eram apenas denúncias, mas um apelo apaixonado ao arrependimento, buscando despertá-los. Os corações endurecidos nas suas visões, o dia do Senhor não era apenas um evento de destruição, mas também um tempo de purificação. A devastação tinha um propósito redentor: cortar os laços com a idolatria e restaurar a glória de Deus entre o seu povo. Para Sofonias, o julgamento era uma expressão da santidade divina que não podia tolerar a rebeldia contínua. Esta mensagem ao arrependimento não era apenas uma missão. Esta mensagem ecoava um chamado profundo. O arrependimento não era apenas uma opção, mas uma necessidade urgente para escapar da ira vindoura. O ministério do profeta Sofonias, embora breve na sua narrativa bíblica, foi crucial para preparar o coração do povo para as reformas de Josias. O jovem rei encontrou no profeta uma voz de apoio espiritual.
reafirmando a necessidade de remover os altares pagãos e restaurar a adoração verdadeira. Mesmo assim, o impacto de Sofonias não se limitou ao seu tempo. A sua mensagem transcende gerações, mostrando que o caráter de Deus permanece justo e misterioso. Sofonias nos ensina que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus não abandona o seu povo sem uma direção. Ele envia aqueles que têm coragem de falar a verdade, mesmo quando essa é dura. O profeta foi uma dessas vozes clamando no deserto espiritual de Judá, anunciando que a justiça de Deus é inevitável, mas há esperança para aqueles que se voltam a Ele de coração sincero. Poucos profetas na história de Israel podem reivindicar uma linhagem tão distinta quanto a de Sofonias. Ele era descendente direto do rei Ezequias, um dos governantes mais fiéis de Judá. Sua genealogia, registrada logo no início do seu livro, destaca 4 gerações até chegar a Ezequias, algo raro entre os profetas, que demonstra a importância da sua herança. Essa conexão real conferia a Sofonias uma visão privilegiada sobre a corrupção nas altas esferas do poder, mas também uma responsabilidade especial. Ele também não poderia se calar diante das injustiças praticadas por aqueles que deveriam ser guardiões da aliança com Deus. Sua origem não apenas indicava a sua posição social, mas também ressaltava a ironia da sua missão. Ele, que vinha de uma linhagem de reis, não poupou palavra ao denunciar os governantes de Judá. Sofonias viu o trono que deveria representar a justiça de Deus corrompido pela ganância. Sua descendência não o afastava do povo, mas aproximava da sua realidade. Ele entendia as dores daqueles que sofriam sob o peso de líderes negligentes e sabia que Deus não ficava indiferente diante de tamanha perversidade. Este pano de fundo histórico ajuda a entender o porquê da sua mensagem ser tão incisiva. Como alguém que tinha acesso às elites, Sofonias via com clareza a hipocrisia dos sacrifícios religiosos vazios e das celebrações que mascaravam um coração rebelde. Amigos e familiares, domésticos da fé, simpatizantes do Evangelho da fé cristã, estas palavras de Sofonias, esse texto nos traz um contexto que faz com que nós entendemos direitinho. É como se fôssemos participantes da história e como vivenciarmos esses dias que vivenciou o profeta Sofonias. Imagine você trabalhar pela justiça e pela verdade com amor e com compaixão no seu coração, aonde você vê que tudo está desandando e tudo está fora do lugar.
Aqueles a quem você mais espera santidade, sinceridade e honestidade está vendido, está corrompido e não tem mais visão espiritual. Nos dias de Judá estava assim. Deus levantou as Sofonias para alertar este povo da sua situação, porque tinha provocado a ira de Deus. Nos nossos dias estamos repetindo os mesmos erros. Os líderes religiosos estão mascarados, usando uma hipocrisia dos serviços religiosos vazios e umas celebrações que mascaram corações rebeldes, como está nos dias de hoje. Os templos estão superlotados, mas os corações são rebeldes. A palavra de Deus não consegue entrar aos ouvidos e até a mente descer aos corações. É como se jogar semente em pedras e elas são novamente lançadas para fora. Meus irmãos em Cristo Jesus e meus amigos, vamos abrir o olho e vamos reconhecer aonde está o erro, onde nos perdemos e tentarmos tirarmos a venda dos nossos olhos e o tampão dos nossos ouvidos para que ouvimos e para que enxergamos. Não podemos deixar os nossos ouvidos bloqueados para que não escute e os nossos olhos com vendas para que não vemos a necessidade espiritual de uma nova aliança com Deus e de uma reforma geral, para que todos entendam que o juízo de Deus virá, porque temos provocado a sua ira com aparência de santidade, mas vivendo uma vida de hipocrisia. Precisamos urgentemente mudarmos, fazermos uma avaliação do que vivemos, se está de acordo com as páginas da Escritura do Evangelho de Jesus Cristo, que nos ensina a ser manso e humildes de coração, negarmos a nós mesmos cada dia e carregarmos a nossa cruz. Foi este o vídeo de hoje do Jovem Sonhador. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal e valeu!